Quero começar saudando nossos irmãos que nos acompanham pela TV Rica, que estão em algum lugar passeando, desfrutando, e que Deus possa abençoá-los, os que estão em outras nações, em especial a cá, que na sexta-feira está aqui com a gente, para a gravação do CD. E sabemos que Deus tem algo nesse tempo, né? Deus tem algo para você que hoje está nos ouvindo, está nos vendo, talvez sentado aí na sua poltrona, procurando pela internet o que ver, o que assistir, e de repente parou aqui na TV Rica. Deus vai falar com você nessa noite. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te libertar nessa noite. O Senhor quer te levar a uma nova Páscoa na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças. Pai, como é bom estar na tua presença, como é bom, Pai, estarmos juntos. Como é bom, Pai, podermos viver essa experiência de família, de corpo. E peço, Pai, que tome a minha vida. Eu me rendo a Ti. Eu ouvi a Sua voz para preparar a palavra, quero continuar ouvindo ela durante a ministração. Pai, quero liberar já uma unção, que as pessoas possam ser tocadas nessa noite. Em nome de Jesus, eu começo a quebrar todo espírito de resistência, todo espírito de religiosidade, todo espírito de postergação, todo espírito de ansiedade que não espera concluir as coisas. Pai, que seja lançada essa noite uma semente poderosa. Toma a minha vida, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Capítulo 5. Verso 9 e 10. Então disse o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal, que quer dizer círculo, até o dia de hoje. Estando os filhos de Israel escampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde na campina de Jericó. Até aí tá bom. Quero começar cumprimentando vocês, desejando uma feliz Páscoa. Quero destacar nessa noite no nosso meio, ela que não falou comigo quando chegou, não me deu nem boa tarde, nem... A Paula Bila já achou que é ela, mas está atrás de você, a Jéssica, a diaconia. Fica em pé, Jéssica, que a igreja conheça. Fica em pé. A Jéssica é filha dessa casa, filha dos pastores Hilde e Ezequiel, faz medicina na cidade de Montes Claros, e de tempo em tempo ela está aqui com a gente, para a gente é motivo sempre de alegria. Rever a Jéssica, sempre ela vem com boas notícias, vem com as vitórias que ela conquista, é uma aluna nota 10, que dá gosto falar dela sempre. Que Deus abençoe a Jéssica em nome de Jesus. Amém? E quero saudar vocês aí, dando uma feliz Páscoa. Queria que você ficasse em pé, cumprimentasse os seus irmãos, desse a eles uma feliz Páscoa. A Páscoa é algo tão importante, algo tão tremendo. Nós fazemos um carnaval por causa do Natal, produzimos tantas coisas por causa do Natal e a Páscoa. Gerson, você também, Gerson? Saia, cumprimente, fale com alguém. A Páscoa é uma festa de família. A Páscoa é uma festa de família.
Também está com a gente o Gustavo, também filho dessa casa, está no Rio de Janeiro. Hoje ele pode vir com toda a sua família para a casa do Senhor, né? Filho do Carlos Tadeu, da Ângela, ver os seus irmãos, cunhados, todos servindo ao Senhor. E assim Deus vai fazendo, vai nos colocando em movimento. E é importante a gente entender que a Páscoa é uma festa de família. Quando Moisés organiza a Páscoa, ele manda que cada família preparasse um cordeiro e convidasse mais alguém para estar junto. Quando Jesus vai realizar aquilo que a gente chama da última ceia, que na verdade também é a Páscoa, ele manda procurar um lugar onde coubesse seus discípulos. Prepare um lugar, porque eu quero estar com ele nessa festa de Páscoa. Nessa última Páscoa eles estão juntos. E ele coubesse os 12. E aqueles 12 passam a ser de forma literal a família de Jesus. Jesus não chama mais ninguém para estar naquele momento junto dele. Naquele momento que Jesus já começa a caminhar para o seu final, para o seu desfecho, e ele faz a ceia apenas com seus discípulos, com a sua família. Não acompanha naquela ceia a família dos discípulos. Não acompanha naquela ceia a família de Jesus, a suposta família de Jesus. Jesus não chama a sua mãe, mãe, venha comigo. Não, era uma festa de família. E ele queria falar com a sua família. Muitas vezes a gente quer ficar ajustando, programando, fruto da religião, mas a família de Jesus passa a ser os seus discípulos. E Jesus passa a incluir a família dos seus discípulos. E por isso que ele chama, vem cada um de vocês. E nessa última ceia começa a desenhar a igreja começa a caminhar para o seu final, a igreja começa a dar os passos para aquilo que ela viria a ser. Jesus começa a partilhar o meu corpo, o meu sangue, ele começa a impartir com os seus discípulos aquilo que estava com ele. Jesus começa a soprar sobre eles o Espírito Santo. Ali começa a igreja a tomar uma forma diferente. E a igreja é um lugar capaz de reviver, ressuscitar as pessoas. A igreja é o único lugar onde a gente consegue conviver as diversas raças, idades, culturas. Porque a igreja é uma família. Queira você ou não queira você, a igreja é uma família. Se você está em busca de uma família, você está no lugar certo. É aqui na igreja. Porque aqui você vai ganhar irmãos, você vai ganhar irmãs, você vai ganhar pai sobre a sua vida. Você está hoje no sonho de Deus, diga, eu estou no sonho de Deus. E esse sonho de Deus não é um lugar físico. Esse é um lugar espiritual que Deus preparou para nós. Onde Ele está nos treinando e nos preparando e nos capacitando para ir a um outro lugar. E a Páscoa, ela é constante na vida. Nós somos muito marcados por datas. Mas a Páscoa quer dizer passagem. A nossa vida é uma Páscoa permanente. O tempo todo na vida nós vamos passando, vamos mudando, vamos indo para outros estágios. E o sentido literal da Páscoa é isso, é passagem. Nós não nascemos para sermos estáticos. Sempre que o Senhor chama alguém, Ele chama alguém para colocar em movimento. Sempre que Ele chama alguém para uma Páscoa, Ele chama alguém para uma passagem. Ele chamou Abraão e falou, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ali estava realizando uma Páscoa, uma passagem, uma mudança de vida.
caminhando para um outro lugar, caminhando para uma nova história. Nós estamos aqui porque o Senhor está nos levando para uma nova história. Cada um de nós que estamos aqui sentado, você não está aqui hoje sentado para estar aqui permanentemente, você está aqui para você estar em movimento. A igreja tem movimento permanente, nós caminhamos o tempo todo. A igreja ela não pode ficar parada, a igreja ela é dinâmica, chega gente todo dia e vai gente todo dia. Amém? E a Páscoa é uma data importante não só apenas para o antigo pacto, mas também para a nova aliança. Nós passamos muito tempo focado na igreja em Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas nós temos que olhar no sentido de pacto. Nós temos que olhar que o antigo pacto constrói a base, o alicerce para o novo pacto, para a nova aliança. E a gente fica muito amarrado, muito parado nisso. Muita gente discute, não, isso está no velho pacto, isso está no Antigo Testamento, ele é permanente. Deus não desfez, Jesus cumpriu a lei. Ele não morre, ele não acabou. Eu posso falar de Davi olhando apenas para o futuro. Eu posso falar de Josué olhando apenas para o futuro. Eu posso falar deles olhando para o pacto que o Senhor tem a partir da vida deles. E é importante entender isto, porque senão nós dividimos esse livro em dois, e esse livro é único. Se fosse para ser dois blocos de livros, seria separado. Não, andam juntos o antigo pacto e o novo pacto. O Antigo Testamento, como é chamado também. E no Antigo Pacto, ele descreve com clareza o tipo de Cristo. E no Novo, o antitipo, que é o próprio Cristo. O Cordeiro perfeito que foi imolado, sacrificado para a libertação do povo. Diga, Jesus morreu pela minha libertação. Amém? Jesus é enviado como uma oferta. Jesus é enviado como um comprador de toda a humanidade. Ele é uma oferta. A igreja briga muito por causa dessa questão de oferta, só fala nisso. Mas Jesus é fruto, ele é uma oferta. O Pai deu Jesus como oferta, para nos resgatar. Você custou uma oferta de sangue. E nós perdemos essa dimensão. Nós estamos tão enraizados no natural, que nós não conseguimos entender aquilo que é produzido no mundo espiritual. Não conseguimos entender o que é a libertação que Cristo produziu na nossa vida. E ficamos presos com o pé só no terreno. Não conseguimos entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida em nome de Jesus. Diga comigo, escravidão cansa. Diga comigo forte, escravidão cansa. Não sei se alguém tem aqui alguma situação na sua vida que está cansado, que parece uma escravidão, que parece que te domina, que parece que te segura, que parece que não deixa você caminhar. Isso cansa. Se você conversar com um drogado, se você conversar com qualquer coisa que você queira falar, você vai ver nos olhos dele que é um cansaço. Porque a escravidão cansa. Porque nós não nascemos para ser escravos. Diga, eu não nasci para ser escravo. Diga, eu nasci para ser rei. Eu nasci para ser rei. Eu nasci para ser herdeiro. É para isso que nós nascemos. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir. E como é duro tomar essa consciência de que nascemos para ser rei.
Como é duro tomar consciência de que nós nascemos para sermos livres. Como é duro entender que nós nascemos para ser herdeiros. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, verso 40, diz: o tempo que o povo de Israel, o povo hebreu, permaneceu como escravo foi de 430 anos. Diga comigo, 430 anos. Isso é tempo suficiente para você aniquilar qualquer tipo de cultura. Isso é tempo suficiente para você aniquilar todo e qualquer tipo de culto. Isso é tempo de você tirar da vida das pessoas todo e qualquer tipo de tradição que pudesse levar uma cultura adiante. E o povo de Deus ficou 430 anos como escravo. Isso quer dizer que gerações mais gerações foram geradas na escravidão. E às vezes que a pessoa ela é escrava, ela se acha livre. É escrava e se acha livre. Trabalha debaixo de jugo, come o que tem de pior, faz o que tem de pior, mas acha que é livre. Então nós precisamos localizar na nossa vida que tipo de escravidão nós temos. Muitos de nós sofremos de escravidões que nos ferem, que nos machucam, que nos seguram. Quantos de nós vêm de origem pobre? E a gente vive como escravo, aprisionado. Aprisionado, se acha livre. Mas você está distante de ser um rei. Está distante de ser um herdeiro. Distante. Sabe o que é quando aquele povo que ficou 430 anos, quando falava de liberdade, parecia que estava falando de uma lenda. Isso não é possível. Não é possível ter vivido um homem que nem José, que esteve na casa do faraó. É impossível. É impossível ter tido um homem como Abraão, como Isaac, como Jacó, porque vai soando diante do sofrimento uma lenda. Parece ser uma lenda. A história se perde em nossa memória. E Deus cria um êxodo. O primeiro homem a passar pelo êxodo foi Moisés. Moisés foi o primeiro homem que nasceu numa outra dimensão. Moisés nasceu como escravo, mas já foi criado como um apóstolo. Moisés nasceu como escravo, e ele foi criado como um rei. Moisés nasceu como um escravo e foi criado como um general de guerra. Moisés foi o primeiro homem a passar por um êxodo, a sair de uma dimensão e ir a outra. Sair da escravidão e ir para a liberdade. E por que isso? Moisés viu algo a mais que todo o seu povo viu. Moisés viveu no palácio. Moisés foi o único homem do seu povo que viveu num palácio. Moisés foi o único homem do seu povo que viveu na casa de um rei, na casa de um faraó. Não teve dois, ele foi o único. Ele foi o único que teve uma formação de guerra. E por que Deus faz isso?
E por que Deus fez um êxodo apenas com um homem? Por que Deus faz de alguns homens pioneiros? Por que Deus faz de alguns homens apostólicos? Eu não estou falando apóstolo, eu estou falando apostólicos, porque você cabe nesse apostólico. Você é um povo pioneiro. Você é um povo, fazemos parte de um povo que estamos preparados para avançar em outras dimensões. Eu tenho pessoas aqui que já viveu no palácio e sabe o que é dinheiro. Tem pessoas aqui que já experimentam o que é abundância de dinheiro, de prosperidade, de vida, de lazer, de conforto. O que Deus está preparando com esses homens? Uma grande libertação que está por vir. Nessa geração perdida e corrupta que nós vivemos hoje, está surgindo homens, está surgindo uma igreja apostólica em todo o mundo, que já conhece, que já foi ao palácio. Não é apenas uma história. Moisés é colocado em uma nova realidade que o seu povo não conhecia. Aqui tem pessoas que vivem uma nova realidade que o seu povo não conhece. Aqui tem alguém que vive uma nova realidade que o seu povo não conhece. Sim ou não? Sim. Vocês estão com medo de ser alguma pegadinha? Nós temos diversas coisas que é uma nova realidade na nossa vida. Nós trabalhamos diferente. O nosso casamento é diferente. O nosso relacionamento é diferente. Às vezes você fala o que acontece aqui na igreja, as pessoas, você está louco. Isso é mentira. Como é que você vai esperar para dar início à sua atividade sexual depois de casado? Tem que começar já, tem que aproveitar já. E você fala, não, eu vivo uma outra realidade. Não, se você não sonegar o seu imposto, você não vai vencer, você vai quebrar. Os estudos indicam que se você pagar todos os impostos, você quebra. E as pessoas pagam os seus impostos e vivem, porque vive uma nova realidade diante do Senhor. Isso que eu estou falando é algo muito profundo. Eu estou falando é de raiz, eu estou falando de origem. Eu estou falando daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muito de nós talvez viva debaixo de uma escravidão, porque não conhece uma outra maneira de viver. E isso é real, é todos os dias. Eu fui pastor em Guaratinguetá. E tinha uma senhora boazinha que eu gostava, tudo. E a gente conversava sempre. Ela era casada. O seu marido estava preso. Ela tinha 4 filhos. Os 4 filhos presos. Qual que seria a tendência dos seus netos? Achar que a cadeia é o destino de toda pessoa que vive. Vivia debaixo daquela escravidão. Tem mulher que viu a mãe apanhando. E hoje o marido bate. Acho que é normal. Porque minha mãe já vivia assim. A minha avó vivia assim. Tem gente que bebe porque viu o seu pai a vida inteira bebendo.
viu seu avô, viu seu pai, viu seus tios, e o que tem ao bebê? Isso é minha realidade. Não, não é. Isso é uma escravidão estabelecida sobre a sua vida, que o Senhor quer tirar você disso. Eu me lembro de uma história, que a mãe mandava os filhos sair para ela se prostituir, para dar comida para eles. Qual é a história que essa pessoa tem na sua vida? Qual é a dimensão que ela tem de vida? O que ela espera da vida? Ela acha que ela está vivendo. Diga comigo, eu não nasci para viver assim. Diga, eu não nasci. Declare isso para a sua vida, eu não nasci para viver assim. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu não nasci para viver dessa maneira. Eu não nasci para viver assim. Diga comigo, eu nasci para ser um rei. Eu nasci para viver em liberdade. Eu nasci para viver desfrutando. Eu nasci para ser abençoado por Deus. E a gente se acostuma com a vida de miséria. Esse povo que viveu por 430 anos debaixo de uma escravidão, era um povo que Deus escolheu para ser seu povo, era um povo que Deus escolheu para ser uma primícia sobre a face da terra, que começa em Abraão. Não era um povo comum. Você não é uma pessoa comum. Você nasceu, você foi escolhido por Deus para que Ele construa uma história sobre a sua vida. E Ele quer tirar você da escravidão aonde você se encontra. Aleluia. Um povo que surgiu de Abraão e Sara. Um povo que Deus escolheu para viver em plenitude. Plenitude é o que o Senhor havia planejado para o seu povo. Um povo conhecendo a dimensão do natural e do sobrenatural. Um povo conhecendo as coisas de baixo e das coisas de cima. E vai para a escravidão. A sua escravidão. A escravidão desliga você da parte de cima e te prende só embaixo. Esse é o duro da escravidão. Na escravidão você perde a dimensão de quem é Deus. Na escravidão você acha que Deus não é capaz de se mover a seu favor. Na escravidão você acha que Deus te persegue. Na escravidão você acha que Deus esqueceu de você. Tem muita gente que fala, Deus me esqueceu. Deus não esquece ninguém. Ele deu o seu filho para morrer por você. Não cabe amnésia na cabeça de Deus. Não tem jeito. A palavra Páscoa significa passagem, mudar de situação, mudar de status. É um outro ponto. Levante a sua mão e diga comigo, me dê a liberdade. Diga, eu quero a liberdade do Senhor sobre a minha vida. Eu quero a liberdade do Senhor sobre a minha vida. Eu desejo isso. Busco isso. E hoje existem pessoas que são escravas, existem nações escravas. A gente vê todo dia pela TV a Coreia do Norte.
é tão escravo quanto foi aquele povo hebreu. Hoje o imperador deles, o primeiro-ministro deles lá, que tem mais ou menos 1,55 m de altura. E ele comanda todo o povo. Hoje ele determinou que todo mundo use o mesmo corte de cabelo. Todo mundo lá tem o cabelo igualzinho do imperador. Um tio dele aprontou alguma coisa, ele mandou jogar, o tio mandou matar e jogar para o cachorro. Mas em nome de Jesus vai aparecer o Moisés para aquele povo. Vamos profetizar isso? Senhor, envia um libertador para aquela nação. Começa a tocar, Senhor. Começa a quebrar as correntes. Começa a liberar aquela nação, Pai amado. Em nome de Jesus, nós não aceitamos. Isso para falar deles. A Coreia do Norte vai ser livre em nome de Jesus. E nós vamos lembrar dessa oração, como foi que caiu o muro de Berlim. Liberdade, Páscoa, passagem. Vamos voltar ao assunto. E nesse contexto, Deus chama um homem chamado Moisés, com 80 anos de idade. Mas eu aprendi que para vencer um gigante, Deus chama um jovem. Para vencer um faraó, Deus chama um velho. Porque tem experiência de vida. Se fosse Davi, ele não teria como enfrentar o faraó com a funda. A conversa do faraó com Moisés, Moisés com o faraó, eram dois estadistas conversando. Moisés estava ali como um estadista. E ele falou para o faraó: liberta o meu povo. Deixe o meu povo ir. Por que Moisés? Por que Moisés? Porque Moisés era o único que tinha vivido o que Deus tinha para o seu povo na casa do faraó. Diga comigo, Moisés era o único que tinha vivido o que Deus tinha para o seu povo. Só que ele viveu isso na casa do faraó. Quem é que é empresário? Você pode levantar sua mão. Vocês têm medo? Deus tem para a sua vida isto. Você já viveu o que Deus tem de plenitude para a vida do homem. E você vai poder ser um libertador, porque você já conhece aquilo que Deus quer abençoar. E Moisés era o único que tinha vivido isso. Moisés era como um príncipe. O faraó tinha uma autoridade natural. Moisés tinha uma autoridade espiritual. Cada um num campo, cada um num governo, cada um de uma maneira. Faraó falava como homem. Moisés falava como Deus. Diga comigo, nesse tempo, eu posso falar como Deus. É difícil alcançar isso. Quando eu falo que que Faraó falava como homem natural, e Moisés falava como Deus. A igreja hoje fala como Deus. Quem é que é profeta? Quem é que é profeta?
Eu estou sentindo que eu estou intimidando o povo. Ninguém aqui é nada. Ninguém é empresário, ninguém é profeta, ninguém é ministro, ninguém é nada. Nós somos o povo que podemos falar como Deus fala. Eu sou inspirado por Deus para falar. Sou inspirado, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu trato de questões dos outros materiais falando no espiritual. E qualquer ministro é desse jeito. As pessoas trazem o assunto no natural e o assunto está no espiritual. E diante da autoridade espiritual, ninguém resiste. Ninguém. Nem o maior empresário, nada. Nem governo, nada. Não resiste quando Deus fala. É questão de tempo. É questão de tempo. E nós vamos ver a igreja no governo da terra. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver uma geração diferente. Uma geração que fala como Deus fala. O problema é que a gente fala como Faraó e fala como Deus. Nós não temos convicção da nossa vida. Moisés trouxe de volta o DNA do povo. Moisés trouxe de volta o DNA do povo. Aquele povo que era distante de Deus. Moisés começa a acender a fé daquele povo novamente. Moisés leva o povo a entender que eles tinham um Deus vivo e poderoso. Um Deus vivo e poderoso. Moisés começa a conduzir as pessoas para a presença de Deus novamente. Moisés começa a restaurar a ligação das pessoas com o alto. Ele começa a produzir. Quando ele produzia os sinais e maravilhas, os seus irmãos eram obrigados a dizer: Deus é com ele. Reconheciam, Deus restaurou a ligação com Deus. Moisés é o primeiro sacerdote. Moisés ia pelo povo na presença do Senhor. Através de Moisés volta a liberdade, os sinais, as maravilhas. Por causa de Moisés, volta a presença de Deus no meio do povo. Aquele povo que estava distante de Deus, aquele povo que passou 430 anos longe de Deus, volta a ter a presença de Deus no meio deles. Ele começa a trazer o sobrenatural. Levante a sua mão. O Senhor vai trazer o sobrenatural através da sua mão. O Deus vai trazer o sobrenatural através da sua vida. Creia nisso, meu amado. Eu estou querendo falar com você hoje. Deus vai trazer, Deus vai produzir na sua vida o sobrenatural. A primeira coisa que Moisés fez para libertar o povo foi trazer de volta o sobrenatural. Nós vamos desejar o sobrenatural. Nós vivemos na dimensão da terra e na dimensão do céu. Nós somos um povo comum com poder extraordinário. Diga para o seu irmão: existe um poder extraordinário na sua vida. Diga para o seu irmão: existe um poder extraordinário na sua vida. As pessoas olham para você e não dá nada, porque esse é o ser natural, mas no ser espiritual você tem um poder extraordinário. Tem um poder para curar. Tem um poder para libertar. Nós nascemos para isso. Esse é o nosso DNA.
E no Antigo Testamento nós encontramos 6 ceias importantes. 6 Páscoa. A Páscoa comemorada anualmente. Mas o Antigo Testamento é marcado por 6 Páscoas. A primeira é do Êxodo. A segunda é do Monte Sinai. A terceira é de Josué, do qual estou falando. A quarta é do rei Ezequias. A quinta é do rei Josias. A sexta é de Esdras, na restauração do templo. E a sétima e a perfeita de todos é de Jesus, desde Ano Novo. 6 ceias. 6 ceias, cada uma delas com um propósito. E eu quero me deter um pouco mais na Páscoa celebrada por Josué, que é esse texto que eu estou falando deles. Lá no verso 9, o povo já estava livre do Egito. O povo já estava na terra prometida. O povo já tinha visto a promessa, a realidade da promessa de Deus na vida deles. E aí Deus fala: eu revolvi, eu retirei sobre a vossa vida a vergonha da escravidão. A igreja pode falar: Deus já tirou da minha vida a vergonha da escravidão. Nós não somos mais escravos. Josué restaura isso, quando Josué restaura nesse texto, nesse capítulo que ele fala. O Senhor estava falando isso com quem havia nascido no deserto. Gigal quer dizer círculo. Porque em Gigal foi feita uma segunda circuncisão. Quem teve uma equipe, um grupo que chegou no deserto, já com a circuncisão, no deserto não foi feita circuncisão. Faz uma nova circuncisão naqueles que nasceram no deserto. E Gigal quer dizer círculo. Gigal quer dizer aliança. Deus fez com aquele povo, quando chegou na terra prometida, uma nova aliança. No verso 12, Deus encerra de uma vez por todas o maná. Diga: eu não quero maná. Pode falar, não tenha medo de falar. Deus tem algo melhor para a sua vida do que o maná. O maná foi uma solução de deserto. Diga comigo: o maná foi uma solução de deserto. Era todo dia maná. Segunda-feira, maná. Terça-feira, maná. Quarta-feira, maná. Quinta-feira, maná. Sexta-feira, maná. Sábado não tinha. Domingo, maná. Era uma provisão de Deus apenas para a sobrevivência. Deus está dizendo que Ele está tirando da sua vida o maná. Ele está começando a trazer na sua vida provisão abundante. Ele está produzindo para a sua vida um novo tipo de comida, um novo tipo de alimento. Você vai comer daquilo que Deus tem na terra prometida. Não tem mais sentido a igreja viver de maná. Saia do maná. Não tem sentido. Nós vivemos com maná. Eles começaram a comer da novidade da terra. Novidade da terra. Eles começaram a comer de novos caminhos de riqueza. Quem está debaixo dessa palavra? Muitos de nós estamos comendo maná. Muitos de nós estamos comendo a provisão diária. E não aguentamos mais comer a provisão diária. Mas Deus tem
um novo caminho de riqueza. Aquele povo que era dependente da comida que vinha do céu, eles estavam numa terra onde havia abundância para ele ir e apanhar. Deus tem abundância na nossa vida para irmos buscar e nos alimentar e saciar a nossa vida. Foi uma passagem que Deus fez com o seu povo. Foi uma Páscoa. Nós vamos ampliar o nosso entendimento de Páscoa. Nós vamos ampliar o nosso entendimento de passagem. Daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer produzir. No verso 13 e 14 aparece um anjo com a espada, em função dessa ceia, em função de uma terra prometida. Na terra prometida, Deus tem um anjo para guardar a sua vida. Há um anjo, nós temos um anjo que guarda a nossa terra prometida. E ele tem nome. Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo, o Senhor. Diga comigo, Yeshua HaMashiach. Esse é o nome dele. No verso 15. Vamos ficar em pé. O anjo fala, descalço o sapato que está no seu pé. Descalça o sapato que está no seu pé. Porque a terra onde você está é terra santa. Você já está na terra prometida? Alguém que já está na terra prometida? Alguém que já está numa terra que manda leite e mel? Alguém que já está numa terra onde você pode colher dos frutos e comer deles? Já tem alguém aqui já que está nessa dimensão? Tire o seu sapato e vem aqui para frente, porque Deus quer dar algo novo para a sua vida. Pode tirar o sapato e vem aqui à frente. Se você quiser também, se não quiser não tem problema, porque eu não vou contar o que significa isso. Eu quero que você venha pela fé. Eu quero que você decrete aquilo que o pregador está falando. Eu quero que você decrete aquilo que o profeta está falando. Eu quero que você decrete aquilo que está sendo ativado nessa noite. Eu quero que você decrete que Deus vai te libertar nessa noite. Sabe o que Deus está falando? Quando Ele fala, tire o sapato. Qual foi a segunda coisa que o pai do filho pródigo deu para ele? A sandália. Terceira, anel, túnica e sandália. Quando Ele fala, tira o sapato, Ele está dizendo para você nesta noite, que todo o seu histórico, todo histórico do seu caminho ficou para trás. O seu sapato é marcado pelo seu histórico de vida. Porque aquele povo, ele andou no deserto, o sapato crescia no pé deles. Quando o anjo fala aqui, ele manda tirar o sapato, ele está falando, aqui, todo o seu caminho anterior até hoje, aqui todo o seu caminho de escravidão ficou para trás. Algo novo. Algo novo, algo novo começa na sua vida. E não pode ser com o velho caminhar, não pode ser com o velho sapato, não pode ser com a sua velha história, porque quando Ele liberta de uma vez por todas. Você não tem uma velha história, você tem uma nova história, você tem uma história de propósito, você tem uma história de vitória que Deus está estabelecendo sobre a sua vida. Tem que deixar o sapato, tem que deixar a caminhada, tem que deixar a maneira como conduz. Tem que deixar. A Páscoa é isso. Pode permanecer aqui. Deus coloca você numa nova terra. E é interessante que em toda a caminhada do deserto, tudo estava no domínio de Deus.
tudo. Era a nuvem que determinava aonde a arca ia parar. Deus vai nos ensinando no deserto que Ele tem o governo de todas as coisas. Ele tem deserto sobre o seu, Ele tem o domínio sobre o seu deserto. Ele tem domínio sobre a vida. Ele fala aonde vai, aonde a nuvem parava, Ele parava. Não era o povo que decidia. Era Deus quem decidia. Deus restaura a conversa com o alto. A coluna de fogo vinha do alto. O maná vinha do alto. Deus usou 40 anos do deserto para devolver ao povo a experiência que ele havia perdido na escravidão. Os 40 anos de deserto foi para restaurar no povo o relacionamento com Deus. Foi para restaurar. Foi para devolver o homem o relacionamento que ele havia perdido. E por isso ele segura. E por isso ele retém. E por isso ele mata as pessoas no deserto. Ele restaura a experiência que ele havia perdido na escravidão. Diga, eu não quero ser escravo. O meu propósito é que você comece a lutar contra a escravidão de qualquer tipo na sua vida. Livres, livres, livres. E quando chega na terra de Canaã, começa o fruto da terra. Já não vinha mais do alto. Deus havia restaurado com o homem a ligação dele com a terra e com Deus. O homem já não esperava mais do alto. O homem tinha acesso àquilo que Deus havia produzido. O deserto restaura isso na sua vida. Muitos de nós aqui, Deus está restaurando isso. Muitos de nós, Deus, vidas de deserto, e Deus está restaurando. Deus tem uma terra onde você não precisa mais do maná, onde você pode ir na fruta, no pé da fruta, onde nasce o fruto e recolher aquilo que você deseja. As delícias da terra estão à sua disposição. Você já não depende mais disso. Deus não quer se fazer escravo também. Para Deus foi duro nos tratar com maná. Porque quando Ele chamou o homem, Ele formou o homem, Ele colocou o homem no Éden. Ele colocou o homem no jardim, e havia no jardim todo tipo de planta, e todo tipo de fruta, e todo tipo de animal que o homem podia desfrutar o tempo todo. O nosso Deus não é miserável. Nós achamos que o nosso Deus é miserável. Não, o nosso Deus é um Deus abundante. É um Deus que derrama sobre os seus filhos de forma abundante. Jesus é o nosso Cordeiro. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ofertou o seu Filho para ser a nossa Páscoa, a nossa passagem, o nosso acesso. A palavra Páscoa quer dizer também passar por cima. E nós podemos nessa noite decidir a passar por cima de todas as situações da nossa vida. Diga comigo, eu quero passar por cima de todas as situações da minha vida. Isso quer dizer, nada te segura. Se não dá por terra, você vai por cima, você vai pelo alto. Se as dificuldades, se as lutas, passa por cima. Hoje é dia de passar por cima. Hoje é dia de passagem para uma nova dimensão. Hoje é dia de começar a construir uma nova história em Cristo Jesus. Jesus passou por cima. E por ele veio todas as coisas. Jesus foi levantado, ele tirou o sapato dele também. Ele tirou o seu pé da terra quando ele é levantado no madeiro.
E ele passou por cima de todas as coisas. Jesus venceu todas as coisas. Diga, Jesus venceu todas as coisas. Ele é a minha passagem, Ele é a minha Páscoa, Ele é o meu cordeiro imolado, Ele é o meu cordeiro imolado, Ele passou, Ele avançou por cima de todas as coisas. E por cima do que você tem que passar hoje? Busque no seu coração. Seja livre, hoje é a noite de libertação. Quantos demônios estão segurando a sua vida? Hoje Ele te convida a sair da escravidão e passar por cima de todas as coisas que te faz escravo. Assim como Moisés viveu no palácio, Jesus viveu à direita do Pai. Aquilo que Moisés viveu, morando na casa do faraó, Jesus, homem, tinha vivido ao lado do Pai. Então Jesus trouxe para nós a realidade do reino do Pai. Entendeu? Faraó, Moisés viveu na casa do faraó. E ele é chamado para restaurar todas as coisas. Jesus vivia à direita do Pai. E ele é chamado para trazer o reino para essa terra e volta. Então a realidade do reino de Deus já está no nosso meio. Jesus já trouxe o reino no nosso meio. Nós precisamos desfrutar isso. E para desfrutar isso, tem que deixar a escravidão. Abandonar. Passagem, Páscoa, passagem. Põe isso na sua cabeça, passagem, eu preciso passar, eu preciso avançar. Deus tem algo novo, Deus tem libertação na minha vida. Eu não quero mais saber de nada que é impuro. Um cordeiro já foi sacrificado. O pão já foi feito sem fermento, sem o pecado. Feche seus olhos. Cadê o grupo de louvor? Tão duro. Os homens que saíram para o deserto, saíram do Egito de escravidão, morreram no deserto. Porque eles não conseguiam libertar a sua cabeça. Nós temos que fazer uma escolha nessa noite. Quero morrer no deserto, ou eu quero entrar na terra prometida? Quero ficar na escravidão, ou quero desfrutar da liberdade que foi conquistada na cruz a meu favor? Na cruz ficou a doença, na cruz ficou a maldição, na cruz ficou a miséria. Escolha. Escolha. Nós somos um povo libertador, você é um libertador. Nós somos libertadores. Nós temos uma nova realidade. Nós conhecemos o reino. Nós conhecemos o nosso rei. O Kiko pregou aqui 2 semanas atrás. Nós conhecemos a nossa identidade. Quem conhece a sua identidade, assuma a sua identidade. Vai fechando seus olhos. Se você precisa deixar alguma escravidão hoje, pode vir, você vai trazendo aqui no altar e o ministro vai tocando em você. O ministro vai tocando em você. Se você precisa deixar algo que te prende, algo que você é escravo, isso é você com Deus. O ministro apenas vai tocar e te abençoar. Pode trazer. Pode trazer, você só traz, se dobra o seu joelho e o ministro vai tocar na sua vida. Os ministros podem me ajudar.
Pode vir. Traga a sua escravidão hoje. Traga o que você precisa libertar hoje. O Espírito de Deus está. Depois. Eu sou livre. Quero ministrar sobre a sua vida que me escuta. O Senhor disse no meu coração que alguma pessoa nessa noite precisava dessa palavra, precisava de um toque de Deus. E eu quero tocar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E que você possa receber essa libertação na sua vida. O que te prendeu durante toda a sua vida cai por terra hoje, em nome de Jesus.